Por que eu sou católico se Jesus era judeu? A gente tem que entender o seguinte, que o judaísmo, ele não é só uma religião, mas ele também é uma etnia. Existem judeus que são católicos, justamente porque o judaísmo é um povo, é uma raça, da mesma forma que também é uma religião. Então, existem judeus que seguem a religião judaica e existem judeus que são, por exemplo, católicos cristãos. Mas a gente tem que entender o seguinte, quando se fala de Cristo, a gente tem que entender que o Antigo Testamento, onde Deus se revela para o seu povo, que era o povo de Israel, que era o povo judaico, os profetas falavam sobre o Messias que iria vir, queria fazer a nova aliança. Ou seja, os profetas estavam anunciando Jesus Cristo. Se a gente pegar lá o livro de Samuel, falava que Jesus iria vir da descendência de Davi. Se a gente pegar Miqueias, ele falava que Jesus iria nascer em Belém. Detalhes, essas são profecias anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos antes da vida de Cristo, tá? Lá em Isaías, falava que Jesus iria nascer de uma virgem que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse Antigo Testamento preparava para a vinda do Messias, queria fazer a nova aliança. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento era preparando para a vinda de Jesus. Inclusive, o próprio profeta Isaías, ele falava que Jesus não iria vir só para o povo de Israel, não iria governar só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Então, de fato, Jesus agia como judeu. Agia como judeu porque ele tinha nascido de uma mulher judia. Mas aos poucos a gente vai vendo que Jesus vai mudando alguns costumes. Por exemplo, o próprio Jesus estabeleceu a confissão dos pecados, coisa que os judeus não faziam. Ou seja, agora você tem que ir a um apóstolo, a um padre para poder confessar os seus pecados. Jesus fala isso quando ele deixa lá os apóstolos para perdoar os pecados. Jesus instituiu a Eucaristia, que era algo que os judeus também não fazia. Jesus instituiu o batismo como agora como ingresso para entrar no reino de Deus. Isso também, dessa forma, os judeus não faziam. Então, aos poucos, Jesus foi mudando alguns costumes. A gente vê também, pessoal, quando Jesus deixa lá Pedro como a pedra da igreja, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei uma igreja, e a partir daí a igreja de Cristo vai começando a criar forma. Por exemplo, a gente vê também que os apóstolos, lá em Atos capítulo 15, do 1 ao 29, no Concílio de Jerusalém, Paulo vai falar que não precisa mais circuncidar, que era um costume judaico. Inclusive, Paulo também, lá em Gálatas, ele repreendeu São Pedro quando São Pedro estava com medo de evangelizar os gentios por causa dos judeus cristãos que ainda seguiam os costumes judaicos da lei mosaica. E Jesus também falou para a samaritana, lá em João capítulo 4, do 21 ao 24, que agora a adoração não era só mais para o povo de Jerusalém, mas para todos. Então a gente vai vendo que como Cristo vem trazer a nova aliança, ele também vai trazer uma nova forma de se encontrar com Deus. Ou seja, Cristo é judeu, ele nasceu judeu, mas agora ele deixa a sua própria religião, ele deixa o cristianismo, já que ele é o Messias anunciado pelos profetas para trazer a nova aliança. Essa forma nova de se encontrar com Deus, que é Pai, é através do seu Filho. Por isso que nós não seguimos mais os costumes judaicos, mas os costumes cristãos, que são esses costumes vindo de Cristo. Então, Cristo deixa a sua igreja como Pedro, sendo o primeiro papa, e ela vai criando forma, ela vai tendo essa característica apostólica que vem dos apóstolos. É por isso que hoje a religião católica, que é essa religião que vem dos apóstolos, ela não se restringe a um povo, mas para toda uma nação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.